Você já sentiu azia e uma queimação atrás do peito, que às vezes sobe até a garganta? Esses são apenas alguns dos sintomas de refluxo gastroesofágico. Se você quer saber um pouco mais sobre os sintomas e os tratamentos dessa doença, preste atenção nesse vídeo, porque é disso que eu vou falar. A doença do refluxo é uma doença crônica causada pelo fluxo retrógrado do conteúdo gástrico para o esôfago e os órgãos adjacentes. O líquido gástrico, cujo conteúdo é bastante ácido na maioria dos casos, causa irritação da mucosa desses órgãos e é responsável por uma série de sintomas dessa doença, que acomete cerca de 10 a 20% da população. Por ser tão frequente, é importante conhecer os sintomas, os diagnósticos e os diferentes tipos de tratamento. Em primeiro lugar, vamos falar dos sintomas, que são classificados como sintomas típicos e atípicos. Os sintomas típicos são a pirose, comumente chamada de azia pelos doentes, que é a sensação de queimação atrás do peito, que pode subir até a região da garganta, e a regurgitação, que é a sensação de um líquido ácido que muitas vezes vai até a boca. A maior parte das pessoas terá azia ou regurgitação eventualmente, mas quando isso se torna frequente, ocorrendo algumas vezes na semana, passa a ser considerado patológico. Mas nem todo paciente com refluxo apresenta sintomas típicos da doença. Existem também os sintomas atípicos. As manifestações atípicas são bastante diversas e podem ser classificadas como esofágicas, como dor torácica, e é muito importante diferenciar essas manifestações de causas cardíacas, o globus faríngeo, que é a sensação de uma bola na região da garganta, pulmonares como tosse, crise de asma e pneumonias de repetição, já que o líquido gástrico pode ser aspirado pelos pulmões. Otorrinolaringológicas, como rouquidão, pigarro e dor na região da garganta. E até mesmo orais, como aftas e desgaste do esmalte dos dentes. Esses são os principais sintomas, mas há alguns sinais de alarme que causam preocupação, tanto pela possibilidade de formas mais graves da doença, quanto por outros diagnósticos diferenciais, como o câncer de esôfago. E quais são esses sinais? Idade maior do que 40 anos, dificuldade para engolir, dor para engolir, vômitos com sangue, emagrecimento não intencional, história familiar de câncer e sintomas muito frequentes e muito intensos. Certo, mas como é feito o diagnóstico nesses casos? Todo paciente com qualquer um dos sinais de alarme, como idade maior do que 40 anos, dificuldade para engolir ou sintomas muito intensos, deve realizar exames para investigação. A endoscopia é o principal exame que deve ser realizado nesses pacientes. Ela não obrigatoriamente faz o diagnóstico da doença do refluxo, já que até metade dos pacientes com refluxo não tem qualquer alteração na endoscopia. Esse exame é importante para se identificar formas complicadas de refluxo ou diagnósticos diferenciais mais graves, como o próprio câncer de esôfago. E quais são as formas complicadas de doença do refluxo? São elas esofagite grave, úlcera esofágica e esôfago de Barrett. É importante falar sobre o esôfago de Barrett, pois essa é uma alteração do esôfago causada por formas graves de refluxo e que predispõe ao câncer de esôfago. Agora vamos ver os outros casos. Quando o paciente só tem sintomas atípicos e a endoscopia é normal, o diagnóstico pode ser desafiador. Nesses casos, pode-se utilizar a pH-metria de 24 horas ou até mesmo a impedância ou pH-metria, para medir a acidez e a presença de refluxo no esôfago ao longo do dia. Esses exames são padrão ouro no diagnóstico do refluxo, mas raramente são utilizados. Em pacientes com menos de 40 anos, com sintomas típicos e sem sinais de alarme, pode ser utilizado um teste terapêutico, sem a necessidade de exames adicionais. O teste terapêutico consiste em prescrever medicação para o tratamento de refluxo por 4 semanas e observar a resposta dos pacientes. Caso apresentem melhora dos sintomas, pode-se inferir o diagnóstico de refluxo. Vale salientar que isso sempre deve ser realizado sob a supervisão de um médico e deve-se evitar a automedicação, já que isso pode mascarar sintomas de doenças mais graves. Certo, agora que você já conhece os sintomas, os sinais de alarme e os diagnósticos, qual é o tratamento mais indicado? Aqui é importante destacar 3 diferentes aspectos: o comportamento, os remédios e a cirurgia. Em relação ao comportamento, as recomendações são as seguintes: elevar a cabeceira da cama 15 centímetros. Há boas evidências científicas de que isso melhora os sintomas. A perda de peso melhora sintomas de refluxo e muitos doentes param inclusive de tomar medicação, e há boas evidências para isso. Atividade física moderada também ajuda a melhorar os sintomas. Quanto à alimentação, há bem menos evidências científicas sobre isso, mas adquirir hábitos saudáveis pode ajudar na perda de peso e nos riscos para outras doenças. O mais indicado aqui é evitar a alimentação copiosa, especialmente perto do horário de deitar-se e, sobretudo, para aquelas pessoas que têm mais sintomas à noite. Evitar bebidas gaseificadas, como refrigerantes. Evitar consumo em excesso de café. Apesar do consumo moderado de café ser benéfico para a saúde, a cafeína diminui a pressão do esfíncter inferior do esôfago, o que pode causar refluxo. O segundo aspecto são os remédios. Muitos pacientes não respondem às medidas clínicas isoladamente
e a maioria precisará de medicação para o tratamento de refluxo. Os remédios mais utilizados são da classe dos inibidores de bombas de prótons, os IBPs. Essas drogas são muito eficazes em diminuir a acidez gástrica e controlam os sintomas em quase todos os pacientes. Algumas reportagens da imprensa leiga divulgaram que os IBPs podem causar câncer. No entanto, isso foi um erro de interpretação dos estudos e até hoje essas medicações são consideradas seguras, desde que usadas sob a supervisão médica. E o terceiro aspecto é a cirurgia. Um número muito pequeno de pacientes, ou com resposta inadequada ao tratamento clínico, ou com formas graves de refluxo, como o esôfago de Barrett, podem ser submetidos à cirurgia anti-refluxo para melhor controle da doença. A cirurgia consiste na confecção de uma válvula em volta da extremidade distal do esôfago a fim de prevenir o fluxo retrógrado do conteúdo gástrico. Portanto, não deixe de seguir essas recomendações e, se notar algum sintoma, procure um médico especializado, de preferência um gastroclínico ou um cirurgião do aparelho digestivo. Afinal de contas, prevenir é sempre a melhor solução. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde, informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.